vou ler novamente, Juízes 16, versículo 10. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, versículo 10. Eu quero tratar hoje sobre um dos temas mais terríveis da cristandade, porém pouco mencionado nos púlpitos atuais, que é o efeito do pecado e as suas consequências. Primeiro quero relembrar rapidamente, o que é o pecado. Já que muitos cristãos hoje em dia parecem não saber o que é pecado. Então pecado é transgressão à lei de Deus, é iniquidade, é desobediência a Deus e a seus retos caminhos. É se rebelar contra Ele, quebrando a sua lei, ou seja, coisa muito comum nos dias atuais por parte dos ímpios e também para boa parte dos cristãos, infelizmente. Mas eu não quero tratar hoje propriamente do pecado, e sim das suas trágicas consequências. É muito importante abordar o poder letal, degradável, destruidor que tem o pecado. Por isso nos traz reflexões, consciência do perigo que corremos e, consequentemente, temor e arrependimento. Quero usar também nesse tema o personagem citado agora há pouco que eu li, que foi Sansão no livro de Juízes. Sansão foi chamado para ser juiz em Israel. E durante 20 anos ele julgou Israel, sendo responsável por guardar os israelitas e libertá-los da opressão dos filisteus. Sansão, desde a sua infância, possuía um voto com Deus. Era nazireu de Deus. Não podia ser dado ao vinho, nem à prostituição, e nem a navalha poderia passar sobre a sua cabeça. Resumindo, Sansão era separado para o ministério. Como juiz, ele deveria andar debaixo de um conjunto de normas e regras, tendo uma conduta exemplar diante de Israel e permanecendo obediente às leis de Deus. Mas infelizmente Sansão andou de forma contrária às regras estabelecidas por Deus, quebrando todos os princípios, violando de tal maneira a lei de Deus. Sansão pecou desenfreadamente. E o livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, descreve claramente os seus inúmeros delitos. Sansão dormiu com uma prostituta. Sansão tocou no corpo de um animal morto. Casou-se com uma filisteia. Mentiu várias vezes. E por último, em seu relacionamento com Dalila, mulher do vale de Soreque, revelou o seu segredo tendo os cabelos cortados, quebrando totalmente seu voto de nazereado. Eu quero então que você, meu amado, preste muita atenção naquilo que nós vamos abordar na tarde de hoje. Sansão era conhecido por sua grande força física. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele se tornava o homem mais forte da terra. Imbatível, indestrutível, intocável. Por quê? Porque a graça, a misericórdia e o poder de Deus estavam sobre ele. Contudo, houve um fator que destruiu Sansão, que o arruinou para o resto da sua vida. Esse fator foi o pecado. Veja o efeito do pecado na vida de Sansão, pois a Bíblia vai dizer em Gálatas 6:7, tudo que o homem semeia, isso ele vai ceifar, ele ceifará. Não era só Sansão, é todo homem. Tudo que o homem semeia, ele ceifa. Então veja, a primeira consequência do pecado, quando você peca,
quando você desobedece a graça de Deus, quando você tem conhecimento da graça de Deus e peca, a misericórdia de Deus é retirada de você. Veja Juízes 16, no versículo 16 e 17. Diz assim: sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe o coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazoreu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e eu me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Se você perceber, mesmo Sansão vivendo em pecado, Deus sempre o livrava das mãos dos filisteus. Isso sucedeu várias vezes, porém no versículo 16 e 17 do mesmo capítulo, vemos que a misericórdia do Senhor, então, ela é o quê? Retirada. Dalila o molesta de tal maneira. Entretanto, descobrir o segredo da sua força. Porque Sansão revelou a ela, dizendo: nunca subiu navalha na minha cabeça. Deus permitiu que a sua fraqueza fosse exposta. Seu ponto fraco, uma grande brecha para a sua queda. A fraqueza de Sansão foi exposta. Meu amado, essa é a primeira consequência daqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Daqueles que estão brincando com pecados ocultos e dizem: Deus ainda me honra, eu tenho resposta das orações ainda, eu recebo alguma promoção aqui, outra ali, algumas bênçãos vêm sobre mim e minha família, eu continuo subindo no altar e cantando, ou estou diante de um púlpito pregando com eloquência, recebendo elogios, eu estou vendo frutos. Meu amado, isso ocorre pelo que está escrito em Lamentações. Lamentações, no capítulo 3, 22, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, se no seu ministério, se na sua vida com Deus ainda tem acontecido alguma bênção e você está andando em pecado continuamente, é por causa da misericórdia de Deus. Não é nenhum merecimento nosso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos por causa do pecado. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. Uma hora ou outra a misericórdia do Senhor será tirada, assim como ocorreu com Sansão. Aí, meu amado, a sua vergonha será exposta. Seus delitos contra Deus não ficarão impunes. Cedo ou tarde, isso será revelado e você poderá ser humilhado e exposto, como foi também o rei Davi, quando pecou com Betseba. Talvez você diga: a misericórdia do Senhor é muito grande. Sim, ela é. Mas a Bíblia diz que ele é tardio em se irar. Mas preste atenção, meu irmão. Porque o versículo diz que ele é tardio. Isso não significa que ele nunca vai se irar. Veja também Jeremias 16, 13. Que diz: não usarei de misericórdia convosco. Jeremias 16, 13. O que nós aprendemos por aqui, meu amado? Se de repente você está vivendo uma vida de pecado, mesmo aquele oculto que parece que ninguém vê, a qualquer hora, a misericórdia poderá ser tirada e você estará totalmente entregue nas mãos do inimigo. Então, a primeira consequência, meu irmão, para quem tem uma vida de pecado, é que a misericórdia do Senhor é retirada e a fraqueza fica exposta. Talvez você está vendo bênção no seu ministério, mas isso é por causa da misericórdia de Deus. Não é mérito seu, nem meu, nem de ninguém. Segunda consequência, a perda da sua força. Como nós já dissemos no início, Sansão era conhecido por ter uma força muito grande, uma força física muito grande. Mas pelos seus pecados sua força foi-se embora. Sansão ficou fraco, sem qualquer possibilidade de vencer uma luta ou uma guerra. Sansão estava inofensivo diante de seus inimigos, que eram os filisteus. Agora ele tinha se tornado um homem comum.
Não detinha mais o poder sobrenatural que lhe confiava grande força. Eis então, meu amado, a segunda consequência do pecado: nós perdemos a força, ficamos fracos, não temos força para orar, não temos força para estudar a palavra de Deus, não temos força para uma vida espiritual saudável e principalmente não temos força para enfrentar o nosso inimigo, Satanás e os seus exércitos. Com uma vida em pecado, não temos a menor chance contra ele. A força espiritual que nos revestia e as qualidades espirituais se foram devido ao pecado. Meu amado, um dia nós já tivemos força, ânimo, poder, autoridade. Lembra quando você não tinha medo de ninguém e tinha disposição para fazer qualquer coisa que dissesse respeito a Cristo e a sua obra? Agora você se pergunta por que está tão fraco, desanimado, incrédulo, com anemia espiritual. Às vezes atribui que é a vontade de Deus, que é um tempo. Oh, meu Deus, que é uma fase em sua vida e nunca se trata do efeito do pecado. Que nunca se trata de uma vida cheia de brechas e engano. Talvez possa ser isso que está tirando a sua força, meu irmão. Não é esse nem aquele fator. É consequência de pecado. O pecado enfraquece, corrói, destrói, mina as forças de qualquer cristão conhecedor das Escrituras. Mas que a transgrides voluntariamente, você conhece, mas você não tem força para viver a Escritura, você transgride, mesmo conhecendo. Se você está assim, já não tem força para nada em sua vida, examine a sua vida à luz da Bíblia, irmão. E veja quais as brechas você tem dado e em quais pecados você está envolvido. Porque sem dúvida nenhuma, é pecado. É pecado que está corroendo a tua vida. Então, qual é a primeira consequência? A primeira consequência do pecado na nossa vida, aleluia, é que a misericórdia é retirada e nós ficamos expostos, a nossa fraqueza fica exposta. A segunda consequência, nós perdemos a força, nós conhecemos a palavra, mas nós perdemos a força. Não conseguimos mais ter zelo. Depois vem a terceira consequência, porque assim aconteceu com Sansão. A ausência da presença de Deus. A ausência da presença de Deus. Juízes 16:20 vai dizer o quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu Deus do céu. Amado, é um grande erro pensarmos que Deus, por causa do seu amor, Ele é conveniente com as nossas ações pecaminosas. Irmão, Deus não tolera o pecado e também não tolera o pecador. Naum, capítulo 1, versículo 3. E também Deus não tem comunhão e nem caminha com o ímpio. Salmo 1. O Espírito de Deus, a presença de Deus se retirou de Sansão. E essa é a mais trágica consequência que o pecado traz sobre nós. A ausência de Deus. Davi sentiu exatamente isso quando ele cometeu os seus gravíssimos pecados. E ele sabia o perigo que corria. Que com ele pudesse ocorrer o mesmo em sua vida. Quando então escreveu o Salmo 51:11 e diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que uma vida de pecado, que delitos graves, conscientes, praticados contra Deus e a sua palavra, poderiam levá-los à ausência de Deus. Olha, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que é conhecedora da Bíblia é ela pecar conscientemente. Mesmo conhecendo. Querer ser sensual, querer ser sedutor, sedutora. Ser vencido pelas vaidades, não ter controle. Ser soberbo, arrogante, autossuficiente, relaxado com a Bíblia. Relaxado com a oração, relaxado com o testemunho. Conhecedor da palavra, relaxado. Saiba de uma coisa. A presença de Deus, ela se retira da tua vida.
Mesmo você participando dos trabalhos da igreja. Se você está pecando conscientemente, não tem mais força. É porque, meu amado, desculpa, mas você já está exposto. A tua vergonha já está exposta. Só você que não vê. Mas quando você passa na rua, as pessoas, ao invés de ver Deus em você, não vê carnalidade, vê pecado, vê sensualidade, vê sedução, vê impureza, vê malícia. Se a ausência de Deus ela foi retirada, não tem como enganar mais. A gente se engana a gente mesmo. E foi o que aconteceu com ele. Ele levantou e queria enfrentar os filisteus. Ele não percebeu que já estava fraco. Ele não percebeu que Deus não estava mais com ele. Ele não era um homem espiritual mais. Ele era um homem carnal, um homem comum. Então, esta é a terceira consequência. Perde a sua presença. E o que somos nós sem o Espírito de Deus? Sem a sua presença para nos guiar, nos regenerar, nos policiar, nos advertir. Amado, não tem como. Sem a presença do Espírito Santo, que é a vida da igreja, o fluxo de vida do cristão. Sem a presença de Deus, estamos mortos, entregues à sorte, ao mundo e aos desejos da carne. Como cegos em um mundo sem luz, completamente perdidos e sem direção. Eis o que acontece com aqueles que estão vivendo uma vida em pecado. Então eu te pergunto, quantos cristãos dentro da igreja estão em pecado? Quantos? Quantos ministérios de louvor e ministérios da pregação não estão em pecado? Quantas igrejas inteiras não têm seus alicerces fundamentados no pecado, irmão? Quantos? Os bastidores da política, aquelas reuniõezinhas escondidas, aquelas reuniõezinhas que rola propina na igreja. Sabe? Aqueles acordos mundanos para tentar sair por cima. Quantos cristãos que não recebem na porta de suas casas a cobrança de dívidas atrasadas? Quantos cristãos que gastam o que não podem e depois não conseguem pagar e são pessoas que vão para a igreja com a consciência tranquila porque acham que isso está certo. Não está. Está errado. Quantos cristãos que fazem isso? Quantos cristãos que vão hoje para o culto à noite, para a igreja à noite, tentar louvar a Deus com a sua boca, mas o coração está longe do Senhor? Quantas igrejas não acontecem mais nada e eles dizem, nós arrumamos um monte de desculpa, é isso, é aquilo, é isso, mas a verdade é a ausência de Deus, assim como Sansão, que ao ser despertado por Dalila, pensou ter a força de Deus, mas Deus, a sua presença já estava ausente da vida de Sansão. E quantos, meu amado, quantos nessa noite enganarão a si mesmo? Quantos na noite desse domingo, ao ir a uma igreja, dizendo ser adorador, adoradora, não estarão ali só de corpo presente, mas o seu coração está longe do Senhor? É a triste realidade. Quantos que estão nisso? E ainda prevalece. Ainda funciona normalmente, entretanto, sem saber sutilmente. A presença de Deus já os deixou faz muito tempo. Funciona no louvor, funciona nas oportunidades, funciona na parte burocrática da igreja, funciona na paz do Senhor, funciona no abraço, funciona no hino, funciona. Parece que prevalecem. Mas a verdade é uma só. Há muito tempo, meu Deus, tem de misericórdia. A presença de Deus já os deixou. São rituais que cumprem. Note que o versículo diz, não sabia Sansão. Ele não sabia. Ele nem percebeu. Ele tinha se tornado tão insensível, tão carnal. Ele não diferenciava mais o santo do profano. Assim é a vida de muitos cristãos. Estão regendo suas vidas e ministérios na emoção, na carne, no intelecto.
Só que tem outra questão importantíssima, meu amado. Eu não posso deixar de falar. Porque se há a ausência de um espírito, há a presença de outro. Meu Deus do céu. Se há a ausência de um espírito, então o que te move? A presença de um outro. Porque nós não ficamos o tempo todo sozinhos, meu irmão. Se o Espírito Santo de Deus sai, o espírito do mal entra. Assim Satanás e seus demônios passam a dominar aquela pessoa. Quantos que estão subindo no púlpito, no altar para adorar, para dar uma palavra, mas não vem do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o testemunho não está nas palavras, mas está na atitude. Você pode falar bonito, mas se a sua atitude, se a minha atitude não testemunha de Jesus, então não é o Espírito Santo que está agindo na minha vida. Veja o exemplo de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16,14. Essa consequência é inevitável, meu amado. Se não é o Espírito de Deus, é o Espírito do mundo. É o Espírito do demônio. Agora eu te pergunto. Será que você está escondendo todos esses pecados? Transgredindo a lei de Deus diariamente? Será que não está tendo a sua vida e o seu ministério regidos por Satanás? Meu irmão, que condição execrável se encontra tal homem, tal mulher, tal denominação, com as suas propinas, com os seus enlaces humanos, carnais. Quantos? Eu não estou aqui generalizando, mas quantos que estão edificando Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade? Miqueias 3:10 que fala isso. Então essa consequência, que é a consequência, meu irmão, da ausência de Deus, é um problema sério na vida de cristãos de hoje em dia. Mas nós temos mais. Eu quero falar da quarta consequência, que é a cegueira. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Juízes 16:21. Então os filisteus vêm, vazam os olhos de Sansão e os arrancam, deixando totalmente cego. Aleluia. Esta é a quarta consequência, cegueira. Uma pessoa que vive na prática do pecado não tem mais discernimento espiritual. Não sabe mais por qual caminho anda. Não sabe quando houver decisões a tomar, quais serão as corretas. Elas fecham negócios errados, batem cabeça de um lado para o outro. Tem atitudes incoerentes. Pensam estar fazendo bem quando na verdade estão fazendo mal. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. Veja o que diz Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Será que você não está assim? Caminhando por veredas que aos seus olhos são saudáveis? No emprego, no seu namoro, no seu casamento, na sua família, na igreja. Mas na verdade está em completa cegueira, cavando cova nas quais você mesmo cairá. Será que não está magoando pessoas, ferindo seus familiares, oferecendo fogo estranho no altar do Senhor e achando que tudo isso é correto, que tudo isso é benefício e que Deus ainda está te aprovando? Cegueira espiritual. Meu amado, eu preciso falar para você. Se você está vivendo uma vida de pecado, é exatamente assim que a sua vida se encontra, irmão. Porque você não pode dar crédito a você mesmo. Como se fiar em um cristão que é conhecedor da lei e ao mesmo tempo transgride essa mesma lei? Como ter confiança? Tal pessoa, tal crente não é digno de confiança, nem é digno de em si próprio confiar. Por isso, meu irmão, a cegueira espiritual é algo atual na igreja do Senhor. No mundo nem posso falar. Já está cego.
Mas ela tem entrado dentro das igrejas, dentro das congregações, das igrejas seculares, evangélicas, catolicismo. Então, a cegueira é algo moderno no nosso tempo. Depois de cegar a Sansão, os filisteus o tomaram. Então esta é a quinta consequência, ele fica amarrado. Depois eu vou dizer aí os subtemas dessas consequências todas. E a quinta consequência então é Sansão fica amarrado. Juízes 16, 21 diz assim: e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Depois de cegar a Sansão, os filisteus o tomaram com 2 cadeias de bronze, anulando assim qualquer movimento extenso de Sansão. Essa é a quinta consequência, uma vida amarrada, limitada e atrofiada. Será que a sua vida não está assim, meu amado? Todas as áreas emperradas, casamento em crise, filhos rebeldes, dívidas por todos os lados, doença, nada anda bem, nada anda bem. Você se sente totalmente amarrado, amarrada, as portas estão fechadas. A palavra não passou a ser o seu companheiro, a sua companheira. O não para tudo quanto é lado. E você atribui isso ao governo, à economia, ao prefeito. Põe a culpa no diabo, nos familiares. Xinga, murmura, blasfema e esquece de pensar que talvez tudo isso são efeitos dos pecados da sua vida. Uma vida relaxada e desregrada. Percebe uma coisa, meu amado? Uma pessoa amarrada não está totalmente impossibilitada de fazer as coisas. Tal pessoa possui ainda alguns movimentos. Ela pode andar, mexer as mãos, a boca, os olhos. Porém, as cadeias de bronze são pesadas. As cadeias de bronze são pesadas. Ela está atada. Ela tem seus movimentos limitadíssimos. Dessa forma, é a vida de uma pessoa amarrada. Não, ela não deixa de fazer nada. Entretanto, todas as suas ações e áreas da sua vida são limitadas. É isso que tem acontecido, meu irmão. São limitadas. Não consegue concluir nada que inicia, não tem progresso e sucesso nos seus projetos. Por quê? Porque está amarrada. Isso é o que está amarrado. E quantos não estão? Outro detalhe importante, as cadeias são de bronze, são impossíveis de ser quebradas pela força humana. Necessitam de uma força sobre-humana. Necessitam de uma força sobrenatural para serem quebradas. Aleluias. Mas como o pecado retirou essa força, então retirou a presença de Deus. Essa pessoa está cega. Está sem a presença de Deus. Está sem a misericórdia de Deus. Essa pessoa jamais conseguirá se libertar. Isso implica que, por seus pecados, essa pessoa está condenada a uma vida sofrível, arruinada e infeliz. Meu irmão, eu não estou dizendo aqui de João, de Maria. Estou dizendo de mim e de você. Eu estou dizendo de mim e de você. Quantos não estão amarrados? Quantos não estão amarrados? Dentro e fora das igrejas. Aleluia. E cegos. E com a ausência de Deus. E nós temos a sexta consequência, que é a escravidão. Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz em Juízes 16, 21, e girava ele o moinho lá no cárcere. Depois de ser acorrentado, Sansão foi colocado em uma prisão, uma masmorra,
Foi condenado a ficar ali trabalhando no moinho. Escravidão, eu não estou falando de um emprego fichado com direitos trabalhistas. É uma escravidão. Você faz porque você é obrigado. Então essa é a sexta consequência. O pecado nos faz escravo. Pois Pedro vai dizer, porque de quem algum é vencido, de tal faz-se também servo. 2 Pedro 2,19. Meu irmão, eu estou falando de um homem separado. Ah, mas o ímpio é assim mesmo. Aquele que não se converteu está na escravidão. Eu estou falando de Sansão. Sansão foi um homem separado por Deus. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Sansão tem o Espírito Santo de Deus de forma sobre-humana, extraordinária. E olha a situação que chegou esse servo do Senhor. Ele chegou na situação deprimível, deprimente. Desculpa, mas ele não era qualquer um. Ele foi um homem separado. O Espírito Santo, quando tomava aquele homem, ele vencia exércitos inteiros. Aleluias. Mas nós, quando olhamos para Sansão, nós olhamos o filme de Sansão, nós falamos de Sansão para as nossas crianças, e nós citamos Sansão daqui, Sansão dali. Mas eu quero dizer para você, ele foi um homem separado por Deus, talvez como você foi separado por Deus, mas não está percebendo que a misericórdia do Senhor está sendo retirada, a sua fraqueza está ficando exposta, está entrando agora, meu amado. Meu Deus do céu, Deus está falando conosco, Deus está nos orientando. Ah, sim, não vamos esperar a misericórdia ser retirada de nós, meu irmão. Não vamos esperar que a força seja retirada de nós. Que a ausência da presença de Deus seja retirada de nós, meu irmão. Que a cegueira cubra, Senhor, meu amado, essa visão que Deus te deu. Que você não caia nas armadilhas do demônio e fique amarrado. Porque Sansão chegou nessa situação. E ele chegou a ser escravo. Sansão foi vencido pelo pecado. Se tornou escravo do pecado. Sujeitou-se aos moldes do pecado. Ao domínio. Ao seu poder destruidor. Também se tornou escravo do próprio inimigo. Do demônio. Sabe por quê? Porque ele estava lá no cárcere dos filisteus. Ele era então um prisioneiro dos filisteus. Escravo deles, estava sujeito às suas ordens e vontades. Dessa maneira ocorre na vida daqueles que vivem em pecado, se tornam escravos do próprio inimigo, o diabo. E querendo ou não, sabendo ou não, estão sujeitos à sua vontade. Você já parou para pensar? Aleluia. Em que consequência trágica é ser escravo do diabo? Pior, depois de ter a liberdade em Cristo, depois de ter acesso ao sangue do novo e da eterna aliança que veio do Calvário, depois de gozar da redenção e da verdade que liberta, João 8,32, se tornar de novo escravo de Satanás, através muitas das vezes da lascívia, do adultério, das injustiças. Coisa triste é dizer que um cristão é caloteiro, que um cristão é fofoqueiro, que um cristão é lascivo, é malicioso. Voltou para a escravidão. A carne domina ele, domina ela. Seu louvor não mexe com mais ninguém na igreja, sabe por quê? Porque é carnal. A sua palavra não converte mais ninguém, sabe por quê? Porque é carnal. A tua vida não vai para frente, sabe por quê? Porque não tem a ação de Deus. Depois de conhecer tudo, experimentar tudo, fez escolhas erradas agora. Ouviu a sua própria carne. Você só vai nas igrejas. Você só canta nas igrejas. Você só prega, só trabalha na parte burocrática, administrativa. Tudo isso você faz e faz muito bem. Mas não tem a presença de Deus, mas é cansativo. Está cheio de mágoas, está cheio de divisão. Está dividido, o corpo está dividido porque é a expressão daquilo que você já está vivendo, a divisão. Por isso está tudo dividido, rompendo.
sabe, não quero mais, não vou mais, não gosto mais. O primeiro amor é só uma vaga lembrança. Infelizmente. Se tornou escravo de novo. Voltou para as garras maléficas de Satanás. Mas como isso pode acontecer, Rodolfo? Que coisa que você está falando para nós? Há muito tempo nós não ouvimos isso. Lógico, essas coisas não são pregadas em muitas igrejas. Pregamos o poder, pregamos o arrebatamento, pregamos o fogo pentecostal, o ministério, a profecia, pregamos a unção, pregamos a teologia, pregamos os pais da igreja. Apesar de não vivermos como eles, apesar de não orarmos como eles, nós gostamos de falar dessas coisas. Aleluia. Mas de pecado nós não gostamos, porque parece uma pregação pesada, parece uma palavra dura, mas por falta de pregações dessa forma, de ensinamento desse jeito, estamos perecendo. Ah, meu Deus. Como que pode isso, Rodolfo? Meu irmão, você sabe a resposta. É pecado. É o pecado. Como então aceitar todas essas consequências? Como aceitar que elas realmente estão na nossa vida? É sair do pedestal da ignorância. É colocar de verdade o rosto no pó, aleluia, novamente, começar a orar como da primeira vez. É pegar tudo aquilo que são títulos que você recebeu na caminhada, títulos disso, títulos daquilo, você é bom, você é boa, você é isso, você é aquilo. Joga fora, porque isso está te matando. Até mesmo o púlpito em muitas igrejas tem matado os obreiros. Você lutou para estar no púlpito, porque parecia ser um diploma, mas você não assumiu o que significa o púlpito na sua vida, que é se consumir, é como se fosse um altar, onde você se consome, porque se você é cristão, você se consome. Se o púlpito está te fazendo mal, meu amado, peça dispensa do púlpito. Volte a pôr o rosto no pó, de verdade. Para Deus começar a te usar novamente, porque muitas pregações que nós ouvimos e muitas pregações que a Assembleia tem ouvido, o povo tem ouvido, tem cansado as pessoas, porque é carnal, não é vida, não é experiência de vida. Essa é a grande realidade. Aceitemos ou não, gostemos da mensagem ou não, a verdade é que muitas pessoas não vão para a igreja, porque estão cansados de ouvir a mesma história. E caem na escravidão do pecado. Mas porventura, de repente, você pode estar dizendo, eu não quero ficar assim. De fato, eu reconheço que pequei, que estou cego, que estou fraco, que a ausência de Deus, ela realmente é uma realidade na minha vida. Mas eu quero voltar. Eu não quero mais essas consequências na minha vida. Eu não quero, eu vou citar para você novamente o declínio de Sansão. Se envolveu, casou com a Filisteia, se envolveu com a prostituição, mentiu. Ele tinha uma força, o Espírito de Deus vinha e tomava ele e ele não se controlava porque quem estava no comando é o Espírito Santo de Deus. Mas ele abusou. Ele não zelou pela misericórdia que estava na vida dele. E ela foi retirada. Ele nem percebeu, mas ela foi retirada, ele não tinha mais a força para vencer. Aleluia. Ele perdeu a sua força, ficou fraco. A ausência foi retirada. A ausência da presença de Deus na vida dele era grande. Era visível. Só ele não via. Se tornou cego. Ficou amarrado. Caiu na escravidão. Eu volto a dizer, eu não estou falando aqui de um não convertido, eu estou falando de um homem eleito,
escolhido, separado. Meu Deus do céu. Esta palavra é uma palavra atual nos nossos dias. Gostem ou não gostem. Porque o evangelho, quando é ministrado, ele não é ministrado para agradar a ninguém. Nem a mim mesmo. Ele é ministrado para despertar. Ele precisa ser ministrado para despertar. Não para agradar. Não para receber aplausos. Não para enriquecer, como muitos têm feito. Não para dar status, eu sou isso, aquilo, aquilo outro, dentro de tal denominação. Não. Se olharmos dessa forma, porque não entendemos nada. Por isso não estamos fazendo, por isso não há progressão, não há fruto. Já começa pela cegueira espiritual. Mas como eu posso evitar todas essas coisas na minha vida? Você pode estar pensando assim. Rodolfo, que mensagem que é essa? Que pavor que dá em nós, porque eu me identifico com muitas coisas que foram faladas, então o que eu faço? Meu amado, se você foi confrontado com a palavra de Deus, como todo homem deve ser, se ela trouxe luz e revelação daquilo que você está fazendo, e pela palavra você viu que o que é pecado e que todas essas consequências estão ocorrendo em sua vida. Só há uma maneira de anular o efeito do pecado. É o arrependimento. Se arrependa. Veja o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Confessar nossos pecados, arrepender-nos dos mesmos, pedir misericórdia do Senhor. Então foi isso que Sansão fez. Completamente desnorteado, destruído pela força descomunal do pecado, ainda houve solução para aquele homem de Deus. Em Juízes 16:28 ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor Jeová, peço que te lembre de mim, esforça-me agora, só essa vez. Esta oração sincera. Não é você receber uma penitência, meu amado. Não é alguém dizer para você: eu te absolvo, vai lá e faz essa penitência que está muito bom. Se não houver quebrantamento de coração, e se não houver um firme propósito de não voltar mais a essa fonte salobra, a essa fonte de pecado, você recebe perdão. Não é penitência, amado. Desculpa, mas eu tenho que falar. Não é penitência. Não é fazer alguns minutos de uma penitência. Não é receber de alguém essa palavra: eu te absolvo. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não houver quebrantamento, meu amado, não há palavra, não há absolvição humana nenhuma que possa te libertar. Sansão se quebrantou diante de Deus. Sansão, com essa frase, e com o tempo sofrido ali no cárcere, ele mostra arrependimento. A força de Sansão volta novamente, então ele abraça as duas colunas do templo dos filisteus, aleluia, e as derruba, matando todos os filisteus daquele lugar. Meu irmão, você sabe quem operou na vida daquele homem, depois de todas essas consequências da vida dele? Foi o próprio Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu, ele se quebrantou. Quantos estarão na igreja hoje e não sabem o que é quebrantamento? Quantos? Quantos que vão precisar sofrer todas essas consequências e, quiçá, quem sabe, voltar? Sansão voltou. Mas quantos não voltam mais? Quantos realmente começam a afrontar a santidade do Senhor? Mesmo na lama, na cegueira espiritual. Mas Sansão se quebrantou diante de Deus. Ele abraçou as duas colunas do templo e derrubou, matando os filisteus daquele lugar. E os filisteus aqui representam os inimigos de Deus, consequentemente das nossas almas. Aleluia. Então quer dizer que você sabe que Sansão se arrependeu e foi perdoado? Sim. Porque é citado em Hebreus 11:32 na galeria dos heróis da fé. Sansão é citado lá.
Esse é o caminho, meu irmão. Deixa a vida de pecado, deixa da idolatria, deixa dos preceitos humanos, pode deixar, não tenha medo. Não fique seguindo um regimento humano que quebram as leis de Deus. Saia do pecado, saia do vício, saia do bar, saia da droga. Mas como? Justamente se arrependendo e buscando força em Deus. Sansão só teve a força quando ele se arrependeu. Sabe por que muitas pessoas não saem do vício? Porque não se arrependem. Elas querem solução sem arrepender-se, elas querem quebrar. Eles querem pular as etapas. Eu quero fazer uma terapia, eu quero fazer um tratamento, mas eu não quero me arrepender dos meus pecados. Não vai sair do adultério nunca, não vai sair do namoro lascivo nunca, não vai sair de uma vida desregrada nunca, não vai sair da injustiça, do pecado, do vício, das amarrações nunca, se não houver arrependimento em nome de Jesus. O Espírito Santo não vai trabalhar a tua vida se você não se sujeitar a Ele. Você pode ter, sim, um trabalho, um serviço na igreja, pode ir administrar muito bem, mas saiba, é infértil se não houver a submissão, aleluias, ao Espírito Santo de Deus. É bíblico. Sansão deixa isso bem claro para nós. É bíblico, sem arrepender e sem entrar nas vias, no concerto com Deus, na vontade de Deus, não há o trabalhar do Espírito Santo. Tudo que está acontecendo no nosso mundo e que não tem o arrependimento, pode parecer bonito, pode atrair pessoas, pode dar riqueza, pode dar prosperidade financeira para muitas pessoas, pode tudo isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza e vou te dizer, não é o trabalhar do Espírito Santo. Se não houver arrependimento, não é trabalhar do Espírito Santo. Não há como. As duas coisas não caminham junto. Pecado e Espírito Santo, profano e santo, não tem como. Tem que se sujeitar. E foi isso que Sansão fez. Se arrependeu, se aquebrantou e ele derrubou aquele templo. Com as forças humanas ele não conseguiria. Foi Deus. Deus começou a operar novamente. Então o caso não está perdido. Se você está vivendo uma vida de derrota, não está perdido, a não ser que você não queira se arrepender. Você quer ficar no pecado, você quer ficar na droga, você quer ficar numa vida desregrada, você quer ficar no adultério, você quer ficar na prostituição, você quer ficar desse jeito, então não há como o Espírito Santo operar. Mas se você se quebrantar, meu amado, Deus começa a agir. Então esse é o caminho. Deixe a vida de pecado. Deixe antes que seja tarde demais. Antes que não haja mais remédio. Antes que você seja exposto, envergonhado e colha consequências irreversíveis. Quantos, meu irmão? Quantos estão no estágio terminal de uma doença fatal e aceitam a Jesus ali no leito de morte praticamente? Foi salva? Foi. Mas foi irreversível, não conseguiu. Não conseguiu fazer a obra, fazer a vontade do Senhor, anunciar o Evangelho. Aceitou na última hora, por quê? Porque a doença foi irreversível na vida daquela pessoa. E quantos estão brincando? Quantos estão aí na juventude, estão fortes, estão sadios, né? Estão saudáveis aparentemente, corpo, né? Os olhos, o cabelo, tudo bem trabalhadinho, estão aí se deleitando no pecado e acham que vão ficar a vida inteira saudáveis dessa forma. Acham que o corpo ele não vai sentir essa extravagância do pecado na vida dele. Mais cedo ou mais tarde ele vai perceber, mais cedo ou mais tarde ele vai sentir na própria carne o desgaste. Talvez não seja tarde, mas pode ser. Para muitos é irreversível. E você arrebenta a tua família ao meio, teu pai, tua mãe, teus filhos. Quanto pai de família numa tarde dessa ainda não foi para sua casa? Por quê? Porque está amarrado no vício da bebida, do jogo. E está arrebentando a sua família, os seus filhos. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Porque eu quero dizer para você que o salário do pecado é morte, mais cedo ou mais tarde. Se a pessoa não sai do pecado, ela morre no próprio pecado. E você pode estar correndo o risco de ser fulminado pelo pecado aqui nessa terra.
e ainda padecer a eternidade lá no inferno. Irmão, eu não estou dizendo de um deslizezinho não, de uma fraquezinha momentânea que todos nós estamos sujeitos. Eu estou dizendo de uma vida na lama do pecado. Eu estou dizendo de pecados maquinados, premeditados. Aleluia. Lembre-se, meu amado, que em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que a igreja que mais cresce no mundo e no Brasil são dos desviados. Por quê? Porque ele se decepcionou na congregação, na igreja, se decepcionou com esse, com aquele, com aquela, com isso, com um monte de coisas. É por isso que você não está mais. Porque você se decepcionou com aquilo que já era previsível. O humano, o homem, você se apoiou nele, são somente nele, então você voltou, porque você, se tivesse um encontro pessoal com o Senhor, você estaria lá, ainda. Então para de justificar o seu pecado nas costas de outras pessoas, dizendo eu não faço mais, eu não vou mais, eu não oro mais. Isso é cegueira, isso é ausência de Deus, isso é falta da presença de Deus na tua vida, isso é cegueira espiritual, isto é escravidão. Você está sem a força do Espírito Santo. Você não tinha se convertido de fato, não tinha. Você se esforçou, tirou alguns hábitos da sua vida, parou de beber, parou de fumar, parou de assistir novela. Aparentemente você estava restaurado, mas o seu coração ainda estava trancafiado. Porque se é Deus operando na tua vida, meu Deus, meu amado, a Bíblia diz, operando Deus quem impedirá, então não era Deus. E você fica justificando. Você não seguiu em frente, você parou, estacionou, regrediu. E esta palavra hoje vem dizer para você, você está na situação de Sansão. E o único jeito de vencer os inimigos, sabe qual foi? Se arrepender, se quebrantar. Não adianta pular de igreja em igreja. Não adianta sair do círculo de oração e ir para a mocidade. Não adianta sair da mocidade e ir para o círculo de oração. Não adianta sair do jovem e ir lá para outro departamento. Não adianta. Não adianta sair do grupo de oração e ir para outro grupo de oração. Você tem que mudar, você tem que ter postura. Sair do profano, ir para o lugar onde Deus é manifestado e ali buscar a presença do Senhor. É isso que precisa. E foi isso que Sansão fez, confessou os seus pecados a Deus. A Deus. Quebrantou seu coração a Deus. Aleluia. É isso que diz João, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Não adianta fazer de outro jeito, é se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para aqueles que se confessam e se arrependem, há perdão de Deus. Há sangue suficiente para te purificar. Há graça abundante sendo derramada sobre você. Da mesma forma que foi o filho pródigo, que arrependido ele voltou ao lar e foi completamente restaurado e perdoado. Lucas 15, de 11 a 32. Como Paulo escreveu para aqueles que estão em Cristo, que são nascidos de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6, 14. Aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar com tanto pecado fora e o pior dentro da igreja? Até onde vai chegar a sensualidade nas vestimentas, no comportamento? Até onde vai chegar esse véu, fino véu de santidade que transparece a maldade, a impureza, que não há mais testemunho e nem a busca pela santidade em muitos lugares? Aonde vai chegar isso, meu irmão? Ou há quebrantamento ou não há? Ou há uma verdadeira mudança, um respeito para o consagrado, ou não há. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Não vale a pena perder a nossa salvação. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você. Volta. Muda. Se quebrante diante de Deus
para Deus começar a operar em nome de Jesus. Amém.